Vão te falar que o CrossFit lesiona. O nosso corpo ele se adapta a todas as demandas impostas, todas, todo e qualquer tipo de força ou estímulo que eu induzir a ele, ele vai dar um jeito de se adaptar. Pega, por exemplo, um pedreiro, uma enfermeira, que pelo dia a dia do serviço, pode ser que eles desenvolvam hérnia na coluna, em função da postura curvada. Uma bailarina, um ginasta, um dançarino, pode ser que eles tenham luxação, tá? Naquela região lombar ali, por causa do dia a dia. Pode não quer dizer necessariamente que irá, mas todo e qualquer tipo de estímulo que a gente dá para o nosso físico, ele vai dar um jeito de se adaptar. Vamos pegar então um exemplo mais fácil de entender com treinamento. Pega uma pessoa que faz escadaria. Ela se condiciona, o cardio dela é fazer subida na escada e coloca ela para postar corrida contra um velocista, uma pessoa que não faz escadaria, mas ela se condiciona na pista. E vão apostar uma corrida de 100 metros para ver quem chega primeiro. A pessoa que faz escadaria, que geralmente é 40 minutos, uma hora e meia, ela vai ter mais resistência na perna por causa do padrão de treinamento que ela teve do que o velocista. Só que o velocista, né, já que a avaliação é de velocidade, o velocista vai chegar mais rápido. A explosão, taxa de desenvolvimento de força, né, aproveitamento da força elástica é muito maior no velocista do que na pessoa que faz escada. Então, sempre o nosso corpo ele vai nos entregar aquilo que a gente fez ele moldar para se adaptar. É assim que funciona basicamente com tudo. Seja nas profissões, seja no treinamento, ou seja também nas lesões. Esse é o papo que eu queria chegar. O meu trabalho de conclusão de curso da faculdade e a maior parte do meu estudo dos últimos 5, 6 anos para cá é sobre desenvolvimento motor e lesões. E tem uma coisa muito particular na realidade do Brasil, em contraste com o resto do mundo, que eu acho que seria bacana trazer para entendimento de quem pratica. Países como o Brasil, mas não só o Brasil, né? Isso é meio que geral, faz parte da nossa atualidade. Tem um problema crônico de baixo desenvolvimento motor, baixo repertório de movimentos e muito estímulo à monocultura esportiva. São três nomezinhos bem bonitinhos para dizer que as pessoas elas se desenvolvem muito mal e esse problema começa desde a infância. A gente brinca cada vez menos na rua, as crianças são cada vez menos estimuladas. De 50 anos para cá o negócio só foi ladeira abaixo. Isso é um assunto extenso, mas para ilustrar é isso. O nosso repertório de movimentos ele é baixíssimo. Talvez a grande e única maneira que as pessoas conheçam comumente de treinar é a musculação, e a musculação, verdade seja dita, a musculação é muito pobre para desenvolver movimento. Ela é perfeita para desenvolver estética, mas para desenvolver repertório motor e desenvolver o corpo no sentido de grandes amplitudes e grande potencial atlético, a musculação é muito limitada. Isso não sou só eu que digo, muita gente que trabalha com treinamento em altíssimo nível concordam, né? E aí tens que se diversificar a prática de quem faz só musculação com outras atividades para desenvolver atletas, né? Esse é o caso de atletas de alto nível de todos os esportes. E a monocultura esportiva. Então, no Brasil, meninos jogam bola, meninas jogam vôlei. Quando não tem aula, não tem aula, e isso é assim há 50, 60 anos. Acontece que a gente tem então um território muito, aliás, a gente tem um terreno muito infértil para desenvolver potencial atlético desde a nossa infância. E esse foi o tema do meu TCC. Então, como que a gente sai de um contexto desses, caótico que eu acabei de falar, e entra para uma prática de CrossFit que nos requer que a gente tenha grandes amplitudes de movimento, grande taxa de desenvolvimento de força, movimentos plásticos, movimentos coordenados. A gente aprende Clean Snatch, que são a segunda categoria de movimentos mais difícil para ensinar para um humano, e aí faz tudo isso junto. É maravilhoso, me encantei pela prática de CrossFit, estudo muito, é o que eu pratico hoje, é o que eu ensino hoje. E me interessou em estudar a lacuna entre o problema, a situação caótica e como que a gente faz para desenvolver as pessoas em plena potencial.
E, caras, o resultado que eu achei, eu vou falar agora, ele é impressionante, assim, né? E a gente, praticante, tem um protagonismo essencial em nos desenvolver. Thomas Myers foi um dos caras que popularizou os termos e os entendimentos sobre trilhos anatômicos e fáscia. E em um dos trabalhos do Thomas Myers, ele fala sobre pandemia, não, distonia sinestésica, dor muscular, tensão muscular desnecessária e degeneração precoce. Galera, isso fala para nós que nós estamos ferrados, né? E isso ilustra e registra a situação que muitos da nossa sociedade atual vivem hoje. Tensões musculares, musculatura cheia de nódulos tensos, né, a origem ou contribuição de muitas inflamações em ombro, coluna, quadril, joelho, degeneração precoce. Então, gente de 18, 20, 30 anos já com degenerações mais avançadas, assim, de articulações que antes se via em gente de 60, 70, 80 anos. E, bom, né, por que que isso acontece? Isso é uma pandemia, né, relacionada ao estilo de vida que a gente leva. E aí, bem como eu falei, lá no X-Mobility a gente ministra cursos sobre como trabalhar com pessoas que têm esses problemas e como que a gente, profissional de educação física, fisioterapeuta, como que a gente pode contornar esses problemas e ofertar um serviço da melhor maneira possível. Então, caras, agora eu vou falar uma coisa bem séria. Vocês estão face à razão que levou o burburinho lá de anos atrás da primeira pessoa que disse que CrossFit lesionava. Não é que o CrossFit lesiona. Se fosse, não se poderia praticar jiu-jitsu, futebol, basquete, nem tênis de mesa, né, que inflama o cotovelo dos tenistas. E sim que a gente começou a praticar um negócio difícil e as pessoas elas vinham com um corpo fraco, com baixo repertório motor e todos esses problemas que eu acabei de falar, né? Já vivemos numa atualidade pandêmica de um movimento que instala problemas no nosso corpo e daí a gente vai treinar um negócio de alta demanda física. Que o problema não é a alta demanda em si, e sim que pouco se sabia naquela época lá atrás, as pessoas também pouco entendiam e felizmente, graças a Deus, em 12, 14, 15 anos para cá, é de vasto entendimento de como resolver isso. Então, como que a gente evolui no CrossFit? A gente precisa sim aprender CrossFit, a gente precisa se dedicar nas aulas, só que, caras, a gente precisa fazer a nossa parte no sentido de cuidar das nossas disfunções. Pega, por exemplo, assim, ó, dor de punho no clean, dor de ombro no pull-up, dor de joelho ao fazer agachamento. E 99% das dores que eu já vi e vejo, né, no ambiente de treino relacionadas a algum movimento, as dores não são por causa daquele movimento. Isso aqui presta bastante atenção, porque se gravar esse negócio, nunca mais vocês vão ter problemas com dor, se conseguir aplicar o que eu vou falar. 99% das dores de academia, elas são por causa de inflamações, né, de tendão, é por causa de algum movimento que não necessariamente um movimento errado, mas é que é um movimento e um gesto que a gente faz que cutuca a nossa disfunção, que é o que eu acabei de falar, que a gente carrega as tensões musculares, as degenerações e as faltas de movimento que a gente tem porque a gente se desenvolveu mal na infância. E desses 99% dos problemas que não tem de origem aliás, e desses 99% dos problemas que são fáceis de resolver, que não são lesões graves, não são limitações que a pessoa nasceu com, eles são reversíveis. E a gente consegue resolver com 10 ou 15 minutos por dia. É fazer mobilidade, é fazer as ativações, fazer alongamento, fazer alongamentos ativos também, investir na nossa flexibilidade, investir no controle articular, e isso a gente precisa saber fazer. Então, assim, vou dar como exemplo eu mesmo. Na minha primeira aula de CrossFit, no meu primeiro mês, eu não conseguia fazer agachamento com barra em cima da cabeça.
o overhead squat. E eu levei 2 anos para conseguir fazer, porque eu sempre fugia das aulas que tinha esse movimento. Eu não fazia snatch, consequentemente, meu jerk era horrível, e não fazia o agachamento com barra em cima. Eu só fui melhorar quando eu tomei vergonha na cara e comecei a praticar, né, a fazer as mobilidades, a fazer os fortalecimentos que eu precisava. Como eu era professor, eu me obriguei a fazer. Então, hoje eu tenho um agachamento que ele ainda não é perfeito, mas ele é muito, muito, muito melhor, com muito mais qualidade do que ele um dia já foi, né? Então eu precisei resolver esse negócio da pandemia de um movimento que eu carregava, investir na saúde dos ombros, investir na mobilidade de ombro, no controle e em aliviar essas tensões musculares, essas inflamações que eu carregava e que todos nós carregamos. Quase toda dor, galera, toda dor proveniente do CrossFit, de algum movimento, ele é por causa de alguma coisa no nosso corpo e não do movimento em si. Não é a carga, não é o pistol que machuca o joelho, é a gente que tem sequelas de movimento do nosso passado e que a gente precisa resolver. Se a gente abandonar o CrossFit, os problemas eles vão continuar. Daqui a pouco a gente vai ter interesse em praticar esporte com raquete, a gente vai ter interesse em fazer corrida e o problema ele pode se manifestar de novo. A gente só vai conseguir aproveitar uma boa prática de exercício e se desenvolver no máximo que a gente pode quando a prioridade zero do nosso treino, a primeira prioridade for a qualidade do movimento e resgatar a saúde tecidual e saúde articular que a gente pode conseguir, que a gente nasceu para ter e que o meio, o ambiente, a cultura do esporte, como que a gente foi criado, se brincou na infância ou não, tem toda essa coisa, as nossas práticas anteriores, né? A gente precisa resolver, a gente precisa trabalhar em cima. E por isso a tarefa do coach de CrossFit ela é tão complexa, porque a gente, além de ensinar o CrossFit, a gente precisa ensinar a pessoa como que lida com isso, né? E, bom, espero que essa mensagem tenha sido boa, porque isso resume muita coisa, isso ilustra, ilumina muita coisa e se a gente conseguir colocar na nossa rotina, nos nossos treinos, o cuidado com a gente primeiro, as mobilidades, as ativações, o cuidado, as liberações, alívios de tensões, tudo isso, a gente dura treinando 20 anos. E não treina 2 ou 3 e para porque está cansado de se machucar. É isso. Beijo do coach. Quem guarda peso é os meninos. Os meninos. Os velhos não guardam. Não, tá louco, pô? Vou guardar peso eu. Os meninos que nem é teu menino, né? Vou tentar acompanhar você. Não gravo isso aí, cara. Não. Só mais 10 cada lado. Que eu Beleza. vou ter que guardar mesmo o peso, né? Ajuda, pelo amor de Deus. Quer aumentar peso deadlift? Aumenta. Mas eu não ponho. Você solta pra baixo. Vai lá. Qual é o segredo do deadlift, Eric? Comer 4 pães aí. Pô, é treino de força, não é treino de rap mais rápida. Cara do Daniel.